Hoje o Espírito Santo quer falar para nós sobre a seiva da vida. Eu sou um inveterado admirador da natureza. E mês passado, melhor dizendo, mês atrasado, eu fui pregar numa cidade do interior do Pará, que para chegar nela precisa andar 16 horas de barco, pelo rio Tapajós. E é uma verdadeira maratona para chegar nessa cidade. A gente aqui no Sudeste, a gente é muito abençoado, sabe, gente? A gente tem rodovia, a gente reclama delas, mas a gente tem. A gente pega um ônibus aqui, daqui a 8 horas a gente está no Rio, 7 horas, em Belo Horizonte. Lá não. Parente, para visitar parente na cidade vizinha, tem que viajar assim 2 dias de barco, pelo rio. Criança para ir no médico, gente passando mal, tem que atravessar 8 horas, porque não tem condição de pegar avião para lá e para cá toda hora. Esses são os Brasis do Brasil, né? E eu fui lá nessa cidade chamada Itaituba, que fica pertinho da divisa lá com o Suriname, e eu tive que fazer essa aventura. Foi bom porque eu gosto de aventura. E ali, navegando pelo rio Tapajós, chega a certos pontos no rio que a gente perde a dimensão de margem. São mais de 20, 30 quilômetros de largura de uma ponta a outra. E a gente vai olhando para aquela imensidão e a gente vê que os rios, eles são o sangue da terra, da humanidade, onde a humanidade habita. E eles nutrem. E as águas, elas carregam o oxigênio. E eu estava meditando naquilo, tive muito tempo para pensar naquela viagem. E tem uma semelhança entre o que carrega a água potável e o que carrega o sangue que corre nas nossas veias. Ambos têm dentro oxigênio. Ambos têm dentro o que dá poder à existência da vida. E assim como a terra é irrigada pelos rios, o nosso corpo é irrigado pelo sangue, e as plantas são irrigadas pela seiva. Ambos com a mesma característica, carregam o oxigênio dentro de si. E o Senhor Jesus falou sobre isso na palavra dele. No livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 54, até o versículo 60, nós temos uma colocação de Jesus que, num primeiro momento, ela é um pouco agressiva. E quando Jesus fez essa colocação, os discípulos deles que estavam ouvindo, foram embora. Porque Jesus, ele não tinha 12 discípulos. Jesus, ele tinha 500 discípulos. Que nesse momento aqui, diminuíram para 70. E depois de algumas cositas más que Jesus falou, diminuíram para 12. Andar com Jesus não é fácil, mas é possível. E gera na nossa existência uma colheita eterna. Amém? Mas vamos ver o que Jesus falou. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, e ele estava falando dele, viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Os discípulos ficaram aterrorizados. Quando Jesus falou: quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, não tem vida comigo. E quem beber tem vida, e eu ressuscitarei no último dia. Eu acho que se eu e você ouvíssemos o apóstolo falando isso com a gente ia estranhar, né? Beber do meu sangue e não comer da minha carne, a gente ia tomar um susto. E foi o susto que eles tomaram. Porque eles estavam com uma visão limitada,
a sua vida finita nesta terra. E o convite do Espírito Santo para nós hoje é ampliarmos a nossa visão além dessa limitação, entendendo o que Jesus quis dizer com esta colocação. E Jesus está querendo nos dizer que nós precisamos ter o que tem no sangue dele. Por isso nós precisamos beber o sangue dele. Mas ele estava falando de um plano espiritual, porém extremamente prático e verdadeiro. Num plano profundo, numa profundidade de essência, o Senhor Jesus estava dizendo para nós: vocês precisam ter o que tem dentro de mim. Lá no livro de Atos, no capítulo 12, os apóstolos se reúnem para ter uma conversa sobre as leis que precisariam ser colocadas para a igreja. E o apóstolo Paulo com Pedro dizem para a igreja o seguinte: de todas as coisas que tem na lei dos judeus, nós vamos abolir todas, e nós vamos pedir para vocês 3 coisas: que vocês se afastem do sangue, da carne sufocada, do sacrifício aos ídolos e da prostituição. 4, melhor dizendo: do sangue, da carne sufocada, do sacrifício aos ídolos e da prostituição. Por que essas 3 coisas são colocadas? Porque a essência que Deus quer trazer para nós, ela é muito intensa dentro da revelação de quem Ele é na nossa vida. Deus não aceita a idolatria, não é porque Deus é teimoso, chatinho e birrento. Deus não aceita idolatria porque Deus quer ser o centro da sua vida. Deus quer ser o centro da minha vida, e esse lugar Ele não abre mão para ninguém. Deus não aceita a carne sufocada, porque a carne sufocada morre tendo sido tirado dela o oxigênio. Deus não aceita a prostituição, porque a prostituição é se unir a outro alguém sem a permissão de Deus. Deus está unido a você. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, e esse corpo só pode ser compartilhado com um outro homem ou mulher quando Deus permite isso através do casamento. Deus não quer que comamos o sangue, porque o sangue traz a riqueza do significado da vida. Por isso Deus deu esse resumo à igreja de Atos ali aquele dia, porque Ele estava querendo trazer uma clareza, a mesma clareza que o Senhor Jesus Cristo trouxe quando disse: vocês precisam beber o meu sangue, porque no sangue de Jesus tem o oxigênio de Deus, a essência do céu, e que mantém a nossa vida plena. Mas não é só a vida nessa fase aqui terrena, que daqui a pouco vai acabar. Todos nós vamos baixar a sepultura um dia. O Senhor quer garantir a nossa vida respirando na presença dEle, mesmo depois que baixarmos a sepultura. Por isso Jesus disse: aquele que beber do meu sangue, eu o ressuscitarei naquele dia. Porque Deus tem preparado para você, Deus tem preparado para mim uma existência perfeita com Ele, que já começou nessa terra. E cabe a nós decidirmos: vamos ter o sangue de Jesus? Vamos receber a vida de Jesus? E a vida de Jesus vem acompanhada do seu DNA. E qual é o DNA de Jesus? É o oxigênio do céu. Lá no livro de Gênesis capítulo 2, no versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: que Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem então se tornou alma vivente. E essa palavra fôlego, ela é traduzida do original hebraico do ruar, que significa essencialmente Espírito de Deus. Então o Deus soprou nas narinas do homem o seu espírito, e o homem se tornou alma vivente. Sabe o que você está respirando aí? É o fôlego de Deus. E quando esse fôlego é tomado de volta para Deus, nós deixamos de viver. Lá no livro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o sábio Salomão
nos dá uma divisão didática muito clara do que é isso. O pó volte para a terra como era, e o Espírito volte para Deus que o deu. O nosso corpo, ele vai ser consumido pelas bactérias que estão nele, que estão na terra. O pó vai virar pó. Mas o Espírito tem dono. E quem é o dono do Espírito? Aquele que o deu, Deus. Todo ser humano que morre nessa terra, ele tem que devolver duas coisas: a carne e o Espírito. A carne para o pó e o Espírito para Deus. E ele perde quando morre o oxigênio. Isso está claro para nós no Salmo 104, nos versículos 29 e 30. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira morrem e voltam para o seu pó. Só isso aí está ótimo. Então essa conexão de oxigênio, espírito e vida é o projeto de Deus que foi liberado para você, querido. É o projeto de Deus que foi liberado para mim. Nós temos que ampliar a nossa visão. Deus, Ele não quer que você tenha uma vida com Ele baseada em regras e práticas. Deus quer que você tenha uma vida com Ele baseada em essência. A mesma essência que mantém o seu corpo vivo, o seu corpo biológico, físico. Ele quer que você tenha a sua vida baseada com Ele nessa essência. E o Senhor Jesus foi aquele que alcançou a plenitude dessa essência da vida de Deus. Por isso Jesus é o Senhor da igreja. Por isso Jesus é adorado pela igreja. Por isso Jesus é o fim da lei. Por isso Jesus é a plenitude de toda a existência. Porque Ele foi o ser humano que habitou nessa terra sem pecado, vivendo 100% de acordo com a vontade de Deus. E tudo que eu e você fizermos não poderá se comparar com a justiça de Cristo. Por isso Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que você beba do seu sangue, entende agora? Para que você retenha a sua vida, entende agora? Para que você mesmo, eu e você mesmos envolvidos com tantos pesos, pecados, dificuldades, mazelas dessa vida que tantas vezes é dura, nos machuca, nos fere, nos empurra para os erros, mesmo limitados a isso tudo. Se nós bebermos o sangue de Jesus, nós estamos recebendo o oxigênio do céu, porque o sangue de Jesus tem o oxigênio do céu, tem o Espírito de Deus, e Ele faz a nossa vida ser nova todos os dias. E Ele nos leva além das nossas limitações. E Ele nos leva além dos nossos erros. Eu sei que todos nós queremos ter uma vida que agrada ao Senhor. Eu sei que todos nós lutamos contra os nossos erros e as nossas limitações todos os dias. Limitações psicológicas, limitações emocionais, limitações físicas, limitações espirituais para nos relacionar com Deus. Dentro dessa reunião não existe um sequer que possa bater no peito e falar: eu sou perfeito. Todos nós caímos todos os dias em diversos pontos, mas em todos esses momentos o sangue de Jesus está disponível para que dele você possa beber e respirar o oxigênio do céu. Beba, igreja, beba, igreja, beba, igreja, porque essa fonte, ela foi marcada pela dor da cruz, e essa fonte é inesgotável. Jesus quer que você viva perto dele. Jesus quer que você respire o que o sangue dele carrega. Não tente pela sua força, não tente pela sua inteligência, não tente pela sua justiça própria. Se entregue a Deus. Declare: Senhor Jesus, eu entendi, eu vou beber desse sangue, eu vou comer desse pão, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, e Ele está disponível para você agora. Não sei o que você fez antes desse culto, não sei o que aconteceu, o que você pensou essa madrugada,
Não sei o que vem atribulando a sua mente e pesando o seu fardo. Sei que maior do que tudo isso é o que está em você, se você beber o sangue de Jesus hoje. E por que Jesus pôde falar isso para nós, queridos? Porque Ele é essa essência. João 17, versículos 4 e 5, nos declaram claramente isso. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus pegou toda a sua glória e veio para essa terra, e não negociou a glória que Ele tinha antes que o mundo existisse, para que eu e você pudéssemos ter acesso agora a essa santidade que Ele viveu, não que nós vivemos. Por isso, a palavra de Deus nos traz com tanta clareza o bloqueio que é colocado entre Deus e qualquer ser humano que seja soberbo, porque a soberba traz a prerrogativa da autoconquista, e nós não autoconquistamos nada. Nós somos e seremos totalmente dependentes de Deus. Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil, falou: eu cheguei numa terra linda, eu cheguei numa terra onde tem plantas com cascos vermelhos, e que elas representam o fogo de Deus. Por isso, ele foi um dos que deu para essa terra o nome de Brasil, porque quando ele olhou do Monte Pascoal, ele viu o pau-brasil com caule vermelho, ele disse: essa terra tem Brasis. E esse foi o clamor de um homem que, mesmo com todas as suas limitações, entendia que a capacidade para se descobrir novos mundos vinha de Deus. E esse exemplo é muito ilustrativo para nós. Se você tem vivido num mundo que te limita, se você tem vivido num território onde você não tem mais nada para descobrir, a não ser as mazelas e os fracassos desse território, deixe o fogo de Deus invadir a sua vida através do sangue de Jesus, que você vai descobrir um novo mundo. Eu vou descobrir um novo mundo a cada dia. Em Deus é possível descobrirmos todos os dias novas experiências. Em Deus é possível descobrirmos todos os dias que dessa terra fraca que somos nós, Ele pode fazer um novo mundo, com novas expectativas e novas esperanças. Não depende de Deus, depende de mim e de você. Depende da nossa atitude para revelarmos e vivermos a santidade de Deus. Queridos, é possível vivermos acima do natural. É possível caminharmos dentro de uma visão sobrenatural. É possível orar e ser ouvido. É possível lutar contra a sua alma menina, rebelde, intolerante, e triunfar na maturidade de um espírito vivo que te leva para o caminho de Deus a cada dia. Você tem andado em círculos em alguma área da sua vida? Lá dentro da tua casa, no teu casamento, nos teus relacionamentos, você tem olhado todos os dias e visto um território limitador? No seu trabalho, com coisas que te incomodam ou com coisas que te conduzem para o erro, você tem se debatido todos os dias, todas as semanas, todos os meses com as mesmas coisas. Jesus quer dizer para você hoje: beba do meu sangue e descubra um novo mundo. Beba do meu sangue e descubra a paz que excede todo entendimento. Tenha a seiva da vida dentro de você, essa seiva que vai te conduzir para uma existência plena. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Paulo, escrevendo para essa igreja de Filipos, ele relata sobre essa transformação que ele viveu.
E ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando perdemos a noção da nossa própria vontade, entrando na expectativa e na perspectiva da vontade de Deus, e bebemos o sangue de Jesus, nos apropriando dessa vida, desse oxigênio, que é o Espírito Santo, que vem trago pelo sangue de Jesus, é muito interessante, que a gente olha para a nossa estrutura, a gente olha para a nossa carne, e a gente vê que não tem magia no Espírito de Deus. Muitos crentes sofrem com isso, porque eles acham que eles vão receber um passe de mágica, e não mais vão sofrer tentações, e não mais vão se lidar com as suas limitações. Mas não é assim que funciona, querido. Nós somos um ser que vive em dois mundos. Essa carne que compõe o nosso corpo, ela não melhora. O fim dela é só o pó. Mas nós podemos dela sermos administrados pelo Espírito de Deus que está em nós. E quando nós começamos a viver nessa perspectiva, as coisas desse mundo, aquelas que nós lutamos, como dinheiro, posição, sucesso, fama, prazer, seja ele o sexual, seja ele o físico, seja ele o de qualquer área, quando nós entramos na perspectiva de Deus, nós vemos que o nosso corpo, unido à nossa alma, muitas vezes vai querer nos puxar para trás, mas nós estamos andando no Espírito e falamos: para lá eu não volto, porque para mim o viver é Cristo. O oxigênio que está rolando aqui dentro não é o do planeta Terra, mas é o do planeta do céu. E aí todos os dias você pode triunfar sobre todas as suas limitações. Tem solução para qualquer área da nossa vida, para qualquer área da vida de quem quer que seja. Tem solução para as drogas, tem solução para a prostituição, para o adultério, para o homossexualismo, para a rebeldia, para a revolta, para o roubo, para o crime, para a mentira, para a falsidade, para a hipocrisia, para o ódio. Tem solução para tudo. Basta nós respirarmos o oxigênio certo, que não está no nosso sangue, mas que está no sangue de Jesus. E hoje você precisa beber desse sangue, pela fé no Filho de Deus, pela fé naquele que transforma histórias. Não se conforme com uma vida limitada mais, não se conforme em dar um passo para frente e 10 para trás mais, não se conforme em um caráter depressivo. Na aparência, diante do público, estou bem, mas nos meus momentos sozinhos, muitas vezes eu queria que o sol não nascesse amanhã, porque a minha vontade é de morrer. Não aceite mais viver na coleira do dinheiro, não aceite mais viver na coleira da aceitação pública. Todos precisam me amar, então para isso eu tenho que mostrar uma boa reputação para todo mundo. Eu tenho que ser o que as pessoas querem que eu seja. E quantos de nós têm anulado a nossa verdadeira personalidade, porque na verdade nós buscamos todo o tempo uma aceitação pública? Jesus, ele era um homem que não se importava com isso definitivamente. Eu penso, se Jesus fosse o pastor e o apóstolo de Gileade, talvez muitos de nós não aguentaríamos ficar debaixo do cajado dele, porque a conversa de Jesus era só com a verdade, não tinha meias palavras. Nós seres humanos temos, porque nós não somos o pêndulo perfeito da sabedoria, mas Jesus é. E eu quero te dizer uma coisa: todos nós, pastores, líderes, facilitadores, somos só ícones que indicam para Jesus, mas a sua vida tem que se processar com Ele. Você tem que olhar para Ele e perguntar para Ele se o que você está vivendo, fazendo, pensando e sentindo agrada a Ele. E se Ele te disser não, renda-se e diga para Ele: me dá um cálice do seu sangue.
Porque como as águas potáveis dos rios doces tem oxigênio que mantém a vida subaquática dos peixes, que mantém a vida dos seres humanos que bebem dessa água, o seu sangue tem o oxigênio que vem do céu, que vai manter o meu espírito vivo. E por isso eu vou subir um degrau acima do meu mundo limitado e vou viver no novo mundo, incendiado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, aplaude e glorifica o Senhor Jesus. Meus amados, quando a gente começa a viver isso, essa vida aqui perde a graça, sabe? Quando a gente começa a viver isso, a gente não consegue mais buscar coisas dessa terra. É hora que crente semeia casa, semeia carro, semeia fortuna. Não é porque quer ser mais bonitinho do que o outro, não. É porque sabe que essas coisas não dão a vida que precisa ser vivida. A vida que precisa ser vivida é a vida do céu na terra. É a vida de olhar para o paralítico e ver ele andando, seja ele físico ou emocional. É a vida de olhar para o morto e ver ele ressuscitando. É a vida de abrir os olhos de manhã e sentir o hálito fresco da oliveira, chamado Jesus, respirando no seu ouvido e te falando: meu filho, acorda. Os pássaros cantam, o sol já nasceu, eu tenho mais propósitos a realizar na sua vida. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero viver Jesus, e quem vive é Jesus apanha na cara e vira outra face. Sabe por quê? Quem perdoa libera, quem ressente segura. Quem vive Jesus, quando pedem a capa, dá também a túnica. Fala: vai, prefiro que você viva, prefiro que você avance, do que eu passe na sua frente. Porque eu não estou preocupado mais com a vida nessa terra. Quantos estão disponíveis para viver isso, queridos? Sabe essa sociedade pós-moderna confusa que nós temos vivido? Onde homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, família não é pai, mãe, filho mais. Educação não é respeito, não é amor. Liberdade não é liberdade, é libertinagem. Sabe esse mundo onde pessoas dão tiro umas nas outras porque deram uma fechada no trânsito ou passaram na frente do seu carro quando fulano achou que tal faixa não deveria ser usada para isso? Sabe esse mundo louco que a gente tem vivido? Eles não estão precisando de pessoas que mantenham uma fachada brilhante de super crente. Eles estão precisando de pessoas que respirem o oxigênio do céu. Eles estão precisando de pessoas que possam o amar além das suas limitações. Eles estão precisando de pessoas que não lhes poupe a verdade, mas também que não lhes sonegue o amor de Deus que está no céu. O ponto de equilíbrio que Jesus tinha. O mesmo Jesus que falava com fariseus e saduceus, com dureza e verdade, porque os amava. Recolhia leprosos e prostitutas e os curava, porque também os amava. Será que nós temos amado de verdade, queridos? Será que nós temos amado o próximo como a nós mesmos? Será que nós temos feito bem? Que não é somente não imputar o mal, mas também é não sonegar a bondade? Ou será que nós temos sido uma comunidade de interesseiros nas bênçãos? E quando eu falo comunidade de interesseiros, não estou falando de Gileade como igreja local, eu estou falando de caráter cristão. Existem muitas pessoas vivendo verdadeiro amor nesse planeta. Eu conheço alguns. E eu quero que eu e você possamos fazer parte dessas fileiras. E se do nosso lado estão pessoas que não fazem parte dessas fileiras, que não sejamos nós a voz da acusação, mas sejamos nós a voz daqueles que respiram o oxigênio do céu e manifestam o amor para quem quer que seja. Se você quer viver essa verdade, aplaude e glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu acredito na sua reação, meu irmão. Eu acredito na sua reação, minha irmã.
E Jesus, muito mais do que eu, acredita na sua reação. E se você tem passado por provas, e se você tem passado por tribulações, e se você tem passado por dores nesse mundo, aflições e angústias, eu quero te dizer uma coisa, faça a leitura correta de tudo isso. Deus está fazendo isso para preservar você. Deus está fazendo isso para te dar um futuro. Deus está fazendo isso para te dar filhos, para te dar equilíbrio, para te dar uma vida verdadeiramente espiritual. Porque tem certas coisas no nosso caráter que, para que saiam de nós, elas precisam ser quebradas, e estão tão enrustidas em nós, que somente serão quebradas quando o nosso próprio caráter for quebrado. Isaías capítulo 42, no versículo 5, o profeta nos declara: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e desenrolou a terra, e estendeu a terra e o que dela procede, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Não tente produzir o espírito em você, mas deixe Deus produzir esse espírito em você, através de uma reflexão interna em cada atitude sua. Nós precisamos pensar a nossa existência. É Ele quem dá respiração, é Ele quem dá o espírito. Foi Ele quem disse: beba do meu sangue, comam de mim. E nós, nessa correria desvairada que andamos, não paramos para refletir Jesus no nosso interior. Pense, meu amado, como tem sido as suas orações, qual tem sido o seu tempo de qualidade com Deus. Um dia alguém me falou: pastor, como é que eu faço para ouvir Deus? Eu falei: fecha o olho e fica calado. Passou uns dias, eu falei: e aí, ouviu Deus? Quem disse que eu consigo fechar o olho e ficar calado? Quando eu fecho o olho, rapidamente eu começo a pensar num tanto de coisa que eu preciso, que eu tenho que fazer. Daqui a pouco eu não estou pensando nem em Deus mais. Será que é só essa pessoa que me falou isso que vive assim? Ou será que eu e você tantas vezes não vivemos assim? Mas Ele não desiste de te dar o Espírito Santo. Ele não desiste de te dar força. Ele não desiste de te dar inspiração. Ele não desiste de falar com você quando você estiver disponível para ouvi-lo. Então fique disponível para ouvi-lo. Só tem uma forma de beber: parar e deixar o líquido descer. Se você beber correndo, o seu esôfago vai travar, você vai sentir uma dor terrível, vai ter um soluço, e o líquido vai voltar, às vezes pelo nariz, às vezes pelo ouvido, mas não vai descer. Se você tentar beber falando, o líquido não vai descer. Se você tentar beber trabalhando, movimentando, fazendo qualquer coisa, não vai descer. Mas se você parar, silenciar a sua voz, aí o líquido vai descer. Quem está com sede ia até lamber os lábios, né? Pare. Deixe o líquido do céu descer. Jesus é a seiva da vida. Ele tem oxigênio para te dar. Eu não quero te dar aqui uma orientação de autoajuda, mas eu quero te incentivar a receber o Espírito Santo de Deus no seu interior. E quando você conseguir fazer isso, quando você conseguir fazer isso, em porções no seu dia, não existe uma regra, não é quando acorda, não é quando deita, não é no horário do almoço, não é no horário do café, é no horário que você decidir. Eu estava lá na beira, no meio do rio, muitas coisas para pensar, muitas coisas para decidir.
um congresso para pregar daqui a pouco, podia estar revendo um monte de sermão, pensando num monte de coisas, a cabeça fica acelerada. Mas eu comecei a olhar para aquelas águas, e esse que dá respiração e o Espírito a todos os que habitam na terra, arrebatou a minha mente, e esse sermão nasceu. Eu espero que ele edifique a sua vida, e que você seja encorajado a ser arrebatado pelo Espírito Santo. E quando ele fizer isso, você vai viver de fato e colher de fato o que está registrado em Romanos, capítulo 8, versículo 27 e 28. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Volta o 27 para mim. E depois o 28. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda que as coisas só podem concorrer para o bem daqueles que amam, depois que o seu espírito é discernido por Deus. E o discernimento de Deus está associado à qualidade do próprio Deus dentro de nós. E qual é a qualidade do próprio Deus dentro de nós? É o Espírito vivo que entrou em nós por meio do sangue de Jesus. Por isso que Jesus, lá no começo da mensagem, ele foi tão enfático com a colocação: bebam do meu sangue, ao ponto daqueles homens falarem: não dá para andar com esse cara. Porque Jesus não estava brincando nem dando uma ilustração, ele estava falando uma verdade. Porque é no sangue de Jesus que tem o Espírito que é discernido pelo céu. E quando o Espírito é discernido pelo céu, acabou. Luta, alegria, dificuldade, enfermidade, realização, conquista, tudo está no mesmo patamar. Coopera para o meu bem, porque eu amo a Deus. Não vivo mais condicionado pelas circunstâncias, mas através das circunstâncias encontro o Espírito vivo que está dentro de mim. Abre-se e descortina diante dos meus olhos um novo mundo, incendiado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus comece a te queimar, que o Espírito Santo de Deus comece a te invadir, e que você descubra um novo mundo dentro de você a cada dia. Você não é isso que dizem que você é. Você não é isso que as suas reações emocionais manifestam que você é. O marido iracundo, a mulher falante, o filho rebelde, o discípulo indomável. Você não é isso! Você é o novo de Deus a cada dia. Você vai começar a se assustar com as suas reações, porque o Espírito de Deus pode te controlar se você beber do sangue dele. Eu quero concluir essa mensagem contando um testemunho que eu vivi. Certa vez uma mãe chegou para mim e disse: pastor, o namorado da minha filha vai se perder. Eu não sei mais o que fazer. Ele vai se perder. Não há conselho que baste. Não há palavra de exortação que baste. Não há nada que resolva. O que nós podemos fazer? Eu disse para ela: eu também não sei. Vamos orar. Era 5h45 da tarde, para ser mais preciso. Eu estava aqui nessa sala aqui atrás. E eu peguei aquela mãe e falei: vamos orar. E eu estendi a mão para o lado da casa dela. E falei: Deus,
em nome de Jesus, para esse menino, para que ele não se perca. Dá a sua vida para ele. Só o Senhor sabe como. Eu não tenho um argumento, uma palavra, um versículo, um gabinete que possa fazer, que possa mudar essa mente. Só o Senhor pode. Eu acordei no outro dia de manhã, 7 horas, com uma ligação dessa mãe. E ela me falou: o meu genro foi preso pelo juizado de menores naquele dia, 00:45. O que eu faço? Eu falei: nada. Vamos orar. Deus sabe trabalhar. Um menino precioso, irmãos. Era para ficar 5 dias lá no juizado de menor. Manipulado por más amizades. Um menino puro. Mas que, sabe aquela frase? Quem anda com porco, farelo come. E comeu farelo sozinho, porque os amigos espirraram. Aquele menino ficou 5 dias e não saiu. Ficou 10 dias e não saiu. E aí meu coração começou a acelerar o batimento, porque ele não saberia lidar ali dentro. Passou 15, passou 30, passou 40. Passaram-se 45 dias. Um monte de sessões onde a juíza tinha que vir lá para o juizado de menores para liberar e não podia ir. Acontecia um problema, acontecia outro e não podia ir. No 46º dia, eu estou aqui na igreja na hora do almoço. Aquele portão ali abre. Era esse menino, em lágrimas, cheio do Espírito Santo. Veio correndo me abraçar. Pastor Ronei! Eu falei: meu filho, que bênção, aconteceu, você saiu. Nos abraçamos ali. Pastor, eu fiquei 45 dias de jejum. Nunca jejuei tanto na minha vida. Nunca orei tanto na minha vida. Nunca ouvi tanto falar de Deus na minha vida. E os caras maldosos lá, que moravam na minha região, lá falavam: eu sei que bairro você mora. E eu ficava de madrugada orando, para ninguém me fazer mal, para nada me acontecer. O Espírito Santo começou a falar no meu coração. E aquela adversidade fez daquele menino um homem. E aquele menino hoje nesse altar apresentou a filha dele. Aplauda o Senhor. Deus não desiste de ninguém. Deus sabe trabalhar, queridos. Deus sabe trabalhar, queridos. E às vezes eu brinco com o Brendo: ó, não me desobedece não, que eu vou orar, hein? Você vê eu falando com ele esse código aí, você já sabe. Deus é lindo, não é? A frase do mundo diz: pau que nasce torto, morre torto, e até a cinza desce torta no riacho. A frase de Jesus diz: tudo é possível que crê. É possível você viver a plenitude que Deus tem para você, porque Ele foi santo e perfeito. Ele mandou você beber o sangue dele, porque Ele sabe o que tem dentro do sangue dele: o oxigênio do céu, o Espírito de Deus. Ele foi santo na eternidade e é santo hoje. E quando a gente começa a entender isso, o viver para nós é Cristo, só Cristo. E quando viver para nós é Cristo, Ele discerne o que está no nosso espírito, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Beba do sangue de Jesus. Se coloque de pé nesse momento. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo ir trabalhando no seu interior. Canta labás, orianda labás.